Há segredos que não estão escritos nas linhas da Bíblia. Estão escondidos nos silêncios entre elas. E poucos livros revelam tanto sobre a alma humana quanto os Salmos. Mas existe algo que a maioria das pessoas nunca percebeu. Os salmos mais profundos não foram feitos para serem entendidos, foram feitos para serem sobrevividos. E o que eu vou contar aqui não é teologia, não é estudo, não é opinião, é uma verdade que atravessou séculos, atravessou desastres, atravessou guerras e ainda hoje continua se repetindo na vida de pessoas que jamais imaginaram que precisariam dela. Eu sei disso porque um homem descobriu esse segredo da maneira mais dolorosa possível. Ele não era rei, profeta, sacerdote ou pregador. Era alguém comum, alguém invisível para o mundo, mas profundamente conhecido pelo desespero. Nos últimos meses, ele vinha acumulando mais silêncio do que coragem. Ia trabalhar todos os dias, sorria por educação, abraçava os filhos sem realmente estar ali, dormia com a esposa como quem cumpre um ritual automático, mas por dentro havia um buraco. E esse buraco estava crescendo rápido demais. Ele começou com o medo que ninguém notava, depois veio a exaustão que não passava, e, quando percebeu, os dias já eram apenas uma contagem de horas para sobreviver até a noite, e as noites, uma tentativa desesperada de sobreviver até o amanhecer. Ninguém sabia, ninguém imaginava. E ele nunca disse nada, porque às vezes o que destrói não é o barulho da dor, mas o silêncio dela. Porque existe uma mentira que a gente acredita quando está sofrendo. A mentira de que, se você disser em voz alta o que está sentindo, vai parecer fraco, vai decepcionar as pessoas, vai ser um peso. Então, você aprende a sorrir quando não quer sorrir. Aprende a dizer que está tudo bem quando está tudo errado. Aprende a carregar sozinho aquilo que foi feito para ser compartilhado. E com o tempo, esse peso fica tão pesado que você nem consegue mais lembrar como é respirar sem dor. Numa madrugada, quando a casa inteira dormia, ele se levantou sem saber exatamente por quê. Caminhou até a sala, sentou-se no chão frio e ficou ali. Não chorava, não falava, não pedia ajuda. Ele só desistia devagar. Desistia de tentar, desistia de lutar, desistia até de sentir. E é estranho como o vazio consegue ser tão pesado. Como o nada pode esmagar alguém, como você pode estar cercado de pessoas e ainda assim estar completamente sozinho. Naquele momento, ele não tinha esperança, não tinha fé, não tinha nada além do silêncio e da escuridão. E é importante você entender isso, porque muitas vezes a gente pensa que só pode se aproximar de Deus quando está bem, quando tem fé suficiente, quando consegue acreditar. Mas a verdade é que Deus não espera você estar pronto. Ele encontra você exatamente no seu pior momento. Foi nesse estado, quase sem consciência, que ele estendeu a mão para uma Bíblia antiga que ficava esquecida na estante. Ele não estava buscando conforto, esperança, resposta. Era só um gesto automático, quase como mexer em algo por falta de alternativa. Mas o que aconteceu a seguir foi como se alguém tivesse tocado nele. A Bíblia caiu exatamente em Salmos 34. E a primeira frase que seus olhos viram foi: Salmo 34, 18, diz: "Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado." Ele leu aquilo repetidamente, como quem não acredita, porque ele estava quebrado. E pela primeira vez em muito tempo, teve a sensação de que alguém sabia disso. Que alguém estava ali sentado no chão com ele. Não era um Deus distante, não era um Deus que exigia perfeição, não era um Deus que o julgava. Era um Deus que estava perto, perto do quebrantado, perto dele.
Foi nesse instante que algo começou a se mover dentro dele. Não um milagre, não uma cura imediata, não uma voz do céu que tudo resolveria, mas um fio. O primeiro fio de uma corda que o puxaria de volta para a vida. Um fio tão frágil que poderia se quebrar a qualquer momento, mas que era suficiente para ele não desistir naquela noite. No dia seguinte, ele voltou a abrir os Salmos. E então descobriu algo que ninguém nunca tinha explicado. Ele percebeu um padrão, um ciclo, um mapa emocional escondido entre os capítulos. Primeiro, a dor é reconhecida, não escondida, não negada, mas reconhecida em toda a sua força. Em seguida, a confusão é exposta. As perguntas que você não consegue responder, os porquês que não têm resposta. Depois, uma lembrança do que Deus fez no passado começa a surgir, não para negar a dor presente, mas para lembrar que Ele já agiu antes. Logo após, um sopro de esperança quase tímido. Não a esperança de que tudo vai ficar bem, mas a esperança de que você não está sozinho. E, por fim, uma declaração de confiança. Mesmo quando o cenário não muda, mesmo quando a dor continua ali. Como se os salmos estivessem dizendo: sim, dói. Sim, é horrível. Sim, você está desesperado. Mas você não está falando com o vazio. Há alguém ouvindo. Ele começou a notar que Davi não escrevia como rei. Ele escrevia como alguém no limite. Escrevia como quem estava escondido numa caverna, fugindo pela própria vida. Perseguido, traído. Escrevia como quem chorava até não ter mais voz. Escrevia como quem tinha medo, tinha raiva, tinha dúvida. E, de alguma forma, isso o tocava profundamente. Porque os salmos não eram poesia bonita. Era um grito, era um desespero, era a voz de um homem que não conseguia mais fingir que estava tudo bem. Ele percebia que os salmos eram mais reais do que qualquer outra coisa que já tinha lido. Mais reais do que os sermões que ouvira, mais reais do que os livros de autoajuda que tentara ler, mais reais do que as conversas superficiais que tinha com as pessoas. E, de alguma forma, quanto mais ele mergulhava neles, mais sentia que estava sendo mergulhado também em algo maior do que ele conseguia explicar. Como se os salmos fossem um espelho que refletisse não apenas a sua dor, mas também a presença de Deus naquela dor. Foi então que encontrou o Salmo 13, e aquilo o desmontou completamente. Salmo 13, 1 diz: Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Ele leu essa pergunta e sentiu o coração parar, porque era exatamente isso que ele tinha pensado tantas noites seguidas, mas jamais teve coragem de dizer em voz alta. Porque você aprende que perguntas assim são blasfêmias, que duvidar é pecado, que questionar Deus é falta de fé. Mas ali, nas Escrituras, estava alguém perguntando a Deus o que ele imaginava ser proibido. Era como se alguém tivesse lhe dado permissão para ser humano, para ser fraco, para ser real, para não ter que fingir que tudo estava bem quando tudo estava desabando. E essa permissão para ser honesto, foi tão poderoso quanto qualquer resposta que Deus poderia ter dado. Ele continuou lendo o Salmo 13, viu a dor, viu a confusão, viu a dúvida. Mas então, no versículo 5, algo mudou. Salmo 13, 5 diz: Eu, porém, confio na tua misericórdia. Ele leu isso e percebeu que a transição não fazia sentido. Como alguém consegue ir do desespero para a confiança sem nada mudar ao redor? A resposta veio silenciosa. A confiança não aparece porque tudo melhora. Ela aparece porque você escolhe não morrer antes de ver o que Deus ainda vai fazer.
Porque a confiança não é a certeza de que tudo vai ficar bem. A confiança é a escolha de permanecer quando tudo parece estar desabando. É a decisão de não desistir antes da hora. É a coragem de acreditar que há algo além do que você consegue ver neste momento. A partir daí, ele começou a entender o segredo mais profundo dos Salmos. Eles não são sobre vitória, são sobre sobrevivência. Não são sobre o fim do sofrimento, são sobre a presença de Deus no meio dele. Não são sobre pessoas fortes que nunca caem. São sobre pessoas que admitem que não conseguem mais. E, por isso mesmo, são amparadas. Porque existe uma diferença profunda entre força e coragem. A força é quando você consegue carregar tudo sozinho. A coragem é quando você admite que não consegue e pede ajuda mesmo assim. E os Salmos ensinam que a coragem é muito mais importante que a força. Ele começou a notar outras coisas. Que o Salmo 23 não era sobre o vale, mas sim sobre aquele que atravessa o vale com você. Que você não está sozinho na escuridão. Que há um pastor que conhece cada pedra do caminho, que sabe exatamente onde você vai pisar, que está ali não para evitar que você sofra, mas para estar com você no sofrimento. Que o Salmo 91 não era sobre imunidade ao mal, mas sobre abrigo no caos. Não é a promessa de que você nunca vai passar por tempestade, mas que há um lugar seguro onde você pode se abrigar quando a tempestade chegar. Que o Salmo 121 era sobre levantar os olhos quando tudo dentro de você quer abaixar a cabeça. Porque quando você está deprimido, quando você está desesperado, o instinto é olhar para baixo, para o chão, para o vazio. Mas o Salmo 121 diz: levanta os olhos, olhe para cima, porque a tua ajuda vem do Senhor. Que o Salmo 51 era sobre reconhecer que você está quebrado e ainda assim ser visto. Não apesar de estar quebrado, mas porque está quebrado. Porque Deus não rejeita o coração contrito, Ele o recebe. Que o Salmo 139 era sobre ser conhecido até nos pensamentos que você tenta esconder, porque existe um alívio profundo em saber que você não precisa fingir com Deus, que Ele já sabe tudo, que você não vai o decepcionar com seus pensamentos porque Ele já os conhece. E mesmo assim, Ele te ama completamente, sem reservas. Com o tempo, aquele homem percebeu que suas orações estavam mudando. Antes ele pedia alívio, agora pedia companhia. Antes queria explicações. Por quê? Agora queria proximidade. Fica comigo. Antes tentava negociar com Deus, como se pudesse fazer um acordo. Se você me tirar dessa, eu vou ser melhor. Agora simplesmente dizia: não consigo mais, preciso de você. Era como se os Salmos tivessem ensinado algo que ele nunca imaginou. Deus não promete que você nunca vai se sentir sozinho. Ele promete que você nunca estará sozinho, mesmo que você se sinta assim. E existe uma diferença profunda entre essas duas coisas. Porque o sentimento de solidão é real, é válido, mas não é a verdade final. A verdade final é que há alguém com você, mesmo que você não consiga senti-lo. E um dia, depois de meses de luta silenciosa, depois de noites sem dormir, depois de dias em que ele ainda sentia o peso da dor, mas conseguia respirar através dele, aquele homem disse algo que se tornou a frase mais verdadeira que ele já falou na vida. Os Salmos não mudaram a minha dor. Eles mudaram o lugar onde eu deixei a minha dor. Ele entendeu que a dor não desaparece quando você ignora. Ela cresce, ela se torna maior, ela te consome. Mas a dor se transforma quando você a entrega, quando você coloca ela diante de Deus e diz: aqui está. Eu não consigo mais carregar isso sozinho.
E os salmos são exatamente esse lugar onde a gente entrega aquilo que não consegue carregar sozinho. Porque o que os salmos fazem é criar um espaço onde você pode ser honesto, um espaço onde você pode gritar, um espaço onde você pode duvidar, um espaço onde você pode estar quebrado. E nesse espaço, algo muda. Não a circunstância, não o sofrimento, mas você. Você muda porque deixa de estar sozinho com sua dor. Hoje ele está bem, não perfeito, não intocável, não imune ao sofrimento, mas vivo, inteiro o suficiente, forte na medida certa e profundamente consciente de que não teria chegado até aqui sem aquela madrugada em que a Bíblia caiu aberta em Salmos 34. Porque naquela noite ele descobriu que Deus não estava longe, que Deus estava perto, perto do quebrantado, perto dele. Se você está ouvindo este vídeo até agora, talvez seja porque de alguma forma a sua alma reconhece esse caminho. Talvez você esteja cansado, talvez você esteja no seu próprio vale, talvez você esteja segurando algo que ninguém mais sabe, talvez você tenha pensado em desistir, talvez você ainda esteja pensando em desistir. Mas escute, você não está aqui por acaso. Não é coincidência você ter parado justamente neste vídeo, neste instante, ouvindo estas palavras. Porque às vezes Deus fala através de histórias, às vezes Ele fala através de palavras que você lê numa tela, às vezes Ele fala através de alguém que você nunca conheceu, contando uma história que poderia ser a sua história. E isso não é magia, não é coincidência, é providência. É Deus dizendo, eu vejo você. Eu sei que você está sofrendo e eu quero que você saiba que você não está sozinho. O segredo dos Salmos é simples, profundo e transformador. Deus encontra você exatamente onde você está. Não onde você finge estar. Ele não exige que você esteja forte para se aproximar. Ele se aproxima quando você está fraco. Porque a fraqueza é o lugar onde ele trabalha melhor. A fraqueza é o lugar onde você deixa de confiar em si mesmo e começa a confiar nele. Ele não espera você organizar seus pensamentos. Ele entra no caos deles. Ele não exige um coração perfeito. Ele cura o quebrado. Porque aqui está a verdade que atravessou gerações. Quando você não consegue mais lutar, quando as palavras não saem, quando a fé parece tão pequena quanto um sussurro, é exatamente nesse momento que Deus se faz mais presente. Não porque você mereceu, não porque foi forte o suficiente, não porque rezou o suficiente ou leu a Bíblia o suficiente, mas porque Ele é misericordioso. E a misericórdia não é um prêmio para os vencedores, é um abrigo para os que se perderam, é uma mão estendida para quem está caindo, é uma voz que diz, eu estou aqui. Os salmos ensinam algo que nenhuma autoajuda consegue, que estar quebrado não é o fim da história, é o começo de uma história diferente, é o ponto onde você deixa de tentar consertar a si mesmo e permite que alguém maior o conserte. E essa transformação, essa mudança silenciosa de quem você era para quem você pode ser, é o milagre que ninguém vê vendo. Porque o milagre não é sempre espetacular. Às vezes o milagre é você acordar de manhã e conseguir respirar. Às vezes o milagre é você conseguir sorrir sem estar fingindo. Às vezes o milagre é você perceber que a dor ainda está ali, mas você não está mais sozinho com ela. E isso é tudo que você precisa para continuar. Se isso tocou você de alguma forma, é porque talvez este vídeo precisava realmente chegar até você. E agora, me diga, você acredita que isso realmente aconteceu? Se acredita, então permita que essa mensagem continue te encontrando. Inscreva-se no canal, mas só se tiver coragem de ouvir o que ainda está escondido nas próximas histórias. Porque existem segredos no deserto que só se revelam para quem permanece. E se você chegou até aqui,
É porque você tem coragem de permanecer. E isso já é um começo.